Olá a todos. No episódio anterior, exploramos a evolução da inteligência artificial e como ela tem impactado diversos setores. Hoje temos um tema igualmente fascinante e crucial: a IA na educação. Vamos mostrar como essa tecnologia está transformando o aprendizado, tornando-o mais personalizado, acessível e eficiente. É isso mesmo, pessoal. Sou Ricardo Quer, estou aqui com Ariel Wise. Então, vamos falar hoje sobre o tema educação. E esse é o nosso sétimo episódio, tá? Vamos para cima. Ariel, pode continuar. Isso mesmo, Kerr. Hoje vamos discutir como a IA está sendo utilizada para personalizar o ensino, criando experiências de aprendizado sob medida para cada aluno. Também vamos explorar as ferramentas educacionais baseadas em IA que estão ajudando tanto alunos quanto professores a obter melhores resultados. Além disso, vamos falar sobre o papel da IA na inclusão educacional, ajudando alunos com necessidades especiais e abordar os desafios éticos que surgem com a implementação dessas tecnologias. Vai ser uma conversa cheia de insights práticos e reflexões importantes. Perfeito. E só lembrando que tudo isso é possível porque a TV Humana, né, está aqui para trazer esse conteúdo super relevante para todos dentro do nosso canal Conexão Você e IA. E Ariel, vamos continuar então. Que a gente pode conversar, falar sobre a educação, como é que a gente pode usar a IA para preparar, né, momentos mais personalizáveis para cada perfil de aluno, para cada momento, né, do estágio do aprendizado e do ensino. Claro, Kerr, a personalização do ensino com IA é realmente revolucionária. A IA usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar o comportamento e as preferências de cada aluno. Por exemplo, em plataformas educacionais, a IA pode monitorar o desempenho do aluno em tempo real, identificando áreas de dificuldade e adaptando o material para reforçar esses pontos. Imagine um aluno que está tendo dificuldades em matemática. A IA pode ajustar as lições para focar mais nesses tópicos e fornecer feedback instantâneo para ajudar na compreensão. Outro exemplo simples é o uso de tutores virtuais, que não apenas ensinam, mas também se adaptam ao estilo de aprendizado do aluno, seja ele mais visual, auditivo ou kinestésico. A IA também permite que os professores acompanhem o progresso individual de cada aluno de maneira mais eficaz, identificando aqueles que precisam de atenção adicional e ajustando o currículo em tempo real. Esses exemplos mostram como a IA pode transformar o ensino, tornando-o mais eficaz e adaptado às necessidades de cada aluno. Isso não só melhora a experiência de aprendizado, mas também aumenta a motivação e o engajamento dos alunos, já que o conteúdo é ajustado para atender suas necessidades específicas. Então, a gente pode dizer, Ariel, que é possível ter um professor particular para cada aluno e, independente da aula que ele tiver no dia, ele pode chegar em casa e ter uma aula de reforço, uma aula customizada, ele pode aprender melhor, né, com alguns exemplos que a própria IA pode fornecer para ele, com base, né, no que foi aprendido no dia em aula. Exatamente, Quer. A IA pode sim funcionar como um tutor particular para cada aluno, disponível Ah, tá. 24/7. Depois de um dia de aula, o aluno pode chegar em casa e usar um tutor virtual que revisa o conteúdo aprendido na escola, oferecendo explicações adicionais e exercícios personalizados com base no que ele aprendeu e nas áreas onde ainda tem dúvidas. Por exemplo, se durante a aula de matemática o aluno teve dificuldades em entender frações, o tutor virtual pode criar uma série de exercícios focados apenas nesse tópico, apresentando diferentes exemplos até que o aluno compreenda totalmente. Além disso, a IA pode usar o estilo de aprendizado preferido do aluno. Se ele é mais visual, por exemplo, o tutor pode oferecer gráficos e imagens para ilustrar o conceito de frações. Outro ponto interessante é que o feedback que a IA fornece é imediato. Enquanto o aluno está realizando os exercícios, a IA pode corrigir os erros na hora, explicando onde ele errou e oferecendo uma nova forma de abordar o problema. Isso é muito diferente do modelo tradicional, onde o feedback muitas vezes chega dias depois, quando o aluno já está em outro tópico. Portanto, com a ajuda da IA, cada aluno pode ter uma experiência de aprendizado muito mais personalizada, reforçando exatamente o que ele precisa e no momento que precisa. Cara, isso é fascinante. Pensar que uma IA pode ajudar você a revisitar uma tarefa,
a aprender, e a gente pode pensar muitas vezes que os alunos ficam receosos, né, de fazer uma crítica não, pedir uma ajuda no meio de um monte de coleguinhas, e que em casa ele pode ter essa liberdade total de ficar à vontade com a inteligência artificial. Ele pode também pegar os textos, né, da aula e revisá-los mais de uma vez até ter a compreensão, como você mesmo disse. A mesma questão em relação a imagens, né, a alguns cenários que você pode ilustrar, a inteligência artificial permite isso, permite visão computacional no sentido de tirar foto de um material e pedir mais explicações, ou de uma ilustração, ou de algum trabalho de educação artística. A gente falou de matemática, mas qualquer outra área, ele pode tirar uma foto de um livro, de um atlas, e tirar dúvidas, né, sobre o conteúdo visualmente e com a IA ilustrando ainda assim em cima desse material todo didático e toda de forma interativa, quase multimídia, né? Isso porque a gente não está falando ainda de uma imersão, né, com óculos de realidade virtual. Estamos falando apenas dele usar imagens, né, tirar fotos e usar a IA para melhorar seu aprendizado, seu conhecimento, perfeito? É incrível como a IA pode proporcionar essa liberdade para os alunos revisarem o conteúdo e explorarem diferentes formas de aprender, sem o receio de julgamentos ou a pressão social que às vezes acontece na sala de aula. Com a IA, o aluno tem um espaço seguro e personalizado para aprofundar seu conhecimento no seu próprio ritmo. E como você mencionou, a IA vai muito além da matemática, né? Pense, por exemplo, em um aluno que está estudando geografia. Ele pode tirar uma foto de um mapa em um atlas e a IA pode ajudar a identificar regiões, explicar características geográficas ou até mesmo comparar diferentes locais de forma interativa. Ou em educação artística, o aluno pode tirar uma foto de uma pintura e a IA pode fornecer informações sobre o estilo artístico, o artista, e até mesmo ajudar o aluno a entender as técnicas usadas na obra. A visão computacional permite que a IA analise essas imagens e forneça explicações detalhadas e personalizadas, tornando o aprendizado muito mais interativo. É como ter um assistente pessoal que pode ajudar com qualquer dúvida, seja sobre uma imagem, texto ou até mesmo um conceito abstrato. E como você bem destacou, isso tudo ainda sem entrar no campo das tecnologias de realidade virtual que poderiam levar essa imersão a outro nível. A capacidade da IA de interagir com o aluno em múltiplas mídias, texto, imagens, voz, faz com que o aprendizado seja mais envolvente e adaptado às preferências e necessidades de cada aluno. É realmente uma revolução na educação, onde cada estudante pode ter uma experiência de aprendizado única e rica, no conforto de sua própria casa. Ariel, tem informações, não vou te dizer exatamente agora, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa, de que existem já ferramentas educacionais com base em tutores virtuais, ou seja, professores virtuais, e que em algum momento estão usando até realidade aumentada ou estão, né, recriando personas, né, da história para poder dar aulas, né? Você consegue pesquisar algum tema sobre isso e reportar para a gente aqui, no nosso programa? Aí, tá pesquisando, ó. Da hora. Fiz a pesquisa e encontrei algumas ferramentas fascinantes que já estão utilizando tutores Show de virtuais, bola, Ariel. realidade Show de bola. aumentada e até recriando personas históricas para dar aulas. Aqui estão alguns exemplos interessantes. HistoryView VR. Essa ferramenta oferece tours virtuais gratuitos de diversos sites históricos nacionais e internacionais. Boa. Alunos podem explorar museus, parques nacionais e outros marcos históricos usando VR, como o Coliseu Romano ou a Casa de Mark Twain. É uma maneira imersiva de aprender história diretamente do local onde os eventos aconteceram, tornando o aprendizado muito mais envolvente. 2. Experience Real History. Esta plataforma utiliza AR para recriar eventos históricos, como a Batalha do Álamo em 1876. Usando livros, cartões de troca ou tapetes com AR, os alunos podem interagir com figuras históricas que ganham vida diante de seus olhos. É uma ferramenta poderosa para envolver os alunos na história de maneira interativa. 3. Curiscope Virtually. Esse é um exemplo de como a AR está sendo usada para ensinar anatomia. Ao usar uma camiseta especial, os alunos podem escanear e explorar diferentes camadas do corpo humano em AR. Isso transforma o aprendizado de anatomia em uma experiência visual e prática, muito mais acessível e compreensível. Essas tecnologias estão criando experiências de aprendizado que seriam impossíveis com métodos tradicionais,
permitindo que os alunos interajam diretamente com o conteúdo de maneira envolvente e personalizada. Se precisar de mais detalhes sobre alguma dessas ferramentas ou quiser explorar como elas poderiam ser implementadas em projetos futuros, é só me avisar. Você tem algum caso de uso desse aqui no Brasil? Porque eu sei que as nossas universidades estão fazendo várias pesquisas, mas ainda não vi nada palpável. Eu li algo sobre o Senac ou Senai fazendo tutores virtuais. Consegue ver se encontra algo sobre esse tema? Quer. Encontrei algumas informações interessantes sobre como o Senai e o Senac estão avançando em projetos envolvendo tutores virtuais e outras tecnologias de ponta, como realidade aumentada e inteligência artificial. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, está muito ativo na adoção de tecnologias educacionais inovadoras. Eles possuem uma rede robusta de institutos de inovação e tecnologia que trabalham em conjunto com empresas para desenvolver Bom, soluções educacionais que incluem tutores virtuais e plataformas interativas. Um exemplo é o uso de simulações em realidade aumentada para capacitar estudantes em áreas técnicas e industriais, permitindo um aprendizado mais imersivo e prático. Esses projetos buscam não apenas qualificar trabalhadores, mas também integrar essas tecnologias no cotidiano das aulas, o que tem sido um grande diferencial em seus cursos técnicos e profissionais. Já o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também tem investido em tecnologias educacionais modernas. Eles estão explorando o uso de tutores virtuais em suas plataformas de ensino à distância, especialmente para apoiar alunos em cursos de gestão e tecnologia. Essas iniciativas ajudam a personalizar o aprendizado e oferecem suporte adicional aos alunos fora do ambiente tradicional de sala de aula, promovendo uma experiência educacional mais flexível e adaptada às necessidades individuais dos estudantes. Esses avanços mostram que tanto o Senai quanto o Senac estão na vanguarda da educação tecnológica no Brasil, utilizando ferramentas que tornam o aprendizado mais acessível e eficaz para diversos públicos. Isso confirma que o país está avançando na aplicação prática de IA e outras tecnologias na educação, mesmo que esses projetos ainda estejam em fases de desenvolvimento e experimentação. Se precisar de mais detalhes ou quiser discutir como essas tecnologias podem ser aplicadas em outros contextos, estou à disposição. cara, ótimo, mas vamos falar um pouco mais do dia a dia dos alunos, né? Então, existem ferramentas de matemática, ferramentas de gramática, outras ferramentas que ele pode, né, independente de um tutor virtual, né, acho que está mais longe do dia a dia, mas existem ferramentas que as pessoas podem buscar para estudar em casa. Existem diversas ferramentas que os alunos podem usar em casa para estudar diferentes matérias, como matemática e gramática, sem a necessidade de um tutor virtual. Aqui estão algumas opções que podem ser muito úteis no dia a dia. 1. Khan Academy. Essa plataforma é excelente para quem quer estudar matemática de forma independente. Ela oferece uma vasta gama de exercícios e vídeos explicativos que cobrem desde matemática básica até cálculo avançado. O aluno pode aprender no seu próprio ritmo, e a plataforma ajusta o nível de dificuldade conforme ele avança. 2. Pô, Duolingo. Famoso por ajudar no famoso. aprendizado de idiomas, o Duolingo também oferece cursos de gramática que são excelentes para melhorar as habilidades linguísticas. É uma ferramenta muito acessível e divertida, utilizando a gamificação para manter os alunos engajados. 3. Grammarly. Para quem deseja melhorar suas habilidades de escrita, o Grammarly é uma ferramenta essencial. Ele não apenas corrige erros gramaticais e de pontuação, mas também oferece sugestões de estilo e clareza, ajudando os usuários a entender e evitar erros recorrentes. 4. Photomath. Esta é uma ferramenta fantástica para estudantes que precisam de ajuda com problemas de matemática. Basta tirar uma foto do problema com o celular e o Photomath não só resolve a equação, mas também fornece uma explicação passo a passo, ajudando o aluno a entender o processo. 5. Khan Academy Kids. Para crianças mais novas, essa extensão da Khan Academy oferece atividades educativas que cobrem matemática, leitura, escrita e habilidades motoras. É uma maneira lúdica de introduzir conceitos educativos de uma forma que seja acessível para crianças em idade pré-escolar e nos primeiros anos do ensino fundamental. Essas ferramentas são ótimas porque permitem que os alunos estudem de forma autônoma
no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais. São recursos que podem complementar o que é aprendido na escola, oferecendo suporte adicional em casa. Eu fiquei com dúvida em relação a alguma dessas ferramentas, mas eu conheço bastante o Duolingo, muitos amigos também usam. A dúvida é aonde está a inteligência artificial no Duolingo, por exemplo, e nessas outras que você citou. Boa pergunta, Kerr. A inteligência artificial desempenha um papel significativo em várias dessas ferramentas, embora muitas vezes ela funcione nos bastidores para melhorar a experiência do usuário. Uhum. Vamos ver como isso acontece em algumas delas, incluindo o Duolingo. Isso, boa. Então, Duolingo, IA personalizada. O Duolingo usa IA para personalizar o aprendizado de cada usuário. Ele ajusta as lições com base no desempenho individual, Boa. identificando onde o aluno está Não tendo sabia disso. dificuldades e reforçando esses pontos. Se você está tendo problemas com um certo tipo de conjugação, por exemplo, o Duolingo vai oferecer mais exercícios nessa área para ajudar a solidificar seu entendimento. Entendi. Reconhecimento de voz. Outra aplicação de IA no Duolingo é o reconhecimento de voz, usado para avaliar a pronúncia dos usuários. A IA analisa a fala do usuário e dá feedback em tempo real, ajudando a melhorar a pronúncia. Gamificação e engajamento. A IA também ajuda a manter o usuário engajado através da gamificação. Ela analisa padrões de uso e ajusta desafios e recompensas para manter o aprendizado interessante e motivador. A Khan Academy, IA adaptativa. Similar ao Duolingo, a Khan Academy utiliza IA para adaptar as lições ao nível de cada aluno. A plataforma analisa o desempenho em tempo real e ajusta o conteúdo, oferecendo exercícios que são desafiadores, mas não excessivamente difíceis. Feedback personalizado. A IA oferece feedback imediato e personalizado para cada exercício, ajudando os alunos a aprenderem com seus erros e reforçando conceitos importantes. 3. Grammarly. Processamento de linguagem natural, NLP. O Grammarly usa técnicas avançadas de NLP para analisar e corrigir textos. A IA identifica erros gramaticais, sugestões de estilo e até o tom do texto, oferecendo correções e melhorias em tempo real. Aprendizado de máquina. O Grammarly aprende com cada interação, melhorando continuamente a qualidade das sugestões com base no feedback dos usuários e em vastos conjuntos de dados de escrita. 4. Photomath. Reconhecimento de imagem. Photomath usa a IA para reconhecer e interpretar problemas matemáticos a partir de uma imagem. Ah, Depois de identificar o problema, a IA resolve a equação e fornece uma explicação passo a passo. IA para a solução de problemas. A IA não apenas resolve ou ouve o problema, mas também analisa a solução para garantir que ela seja compreensível e útil para o aluno, adaptando a explicação ao nível de compreensão do usuário. Essas ferramentas utilizam IA para personalizar o aprendizado, adaptar os conteúdos e fornecer feedback em tempo real. Tudo isso para melhorar a experiência educativa de cada usuário. Se você quiser se aprofundar mais em como essas IAs funcionam ou como elas podem ser aplicadas em outros contextos, estou por aqui para ajudar. Não, deixa eu só materializar isso tudo. Então, a IA pode dar um aprendizado customizado, a IA também, né, permite que seja acessível para que não haja julgamento, né, das pessoas em relação à sociedade, aos colegas, aos professores. Também permite que você implemente, né, uma curva de aprendizado de raciocínio e não só de decoreba, como costumam falar, e a gamificação também permite que ele tenha essas recompensas com base nos acertos e no aprendizado customizado. Então, tudo isso com a inteligência artificial, a gente tem, né, realmente um aprendizado mais eficiente. A gente pode dizer dessa forma? Você captou muito bem os principais benefícios que a inteligência artificial traz para o aprendizado. Vou reforçar alguns pontos que você mencionou. Boa. Aprendizado organizado e personalizado. A IA permite que o ensino seja adaptado ao ritmo e estilo de aprendizado de cada aluno. Isso significa que o conteúdo pode ser ajustado para garantir que o aluno compreenda os conceitos antes de avançar, proporcionando uma curva de aprendizado que vai além da simples memorização. A IA pode identificar áreas onde o aluno precisa de mais prática e oferecer exercícios específicos para reforçar esses pontos. 2. Acessibilidade e privacidade. Com a IA, o aluno pode aprender em um ambiente privado, longe dos julgamentos de colegas e professores. Isso é especialmente útil para aqueles que podem se sentir constrangidos ao pedir ajuda em público. Em casa, utilizando ferramentas de IA,
O aluno tem a liberdade de revisar os conceitos quantas vezes forem necessárias, sem pressa e sem medo de errar. 3. Curva de aprendizado e raciocínio. A IA ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e a resolução de problemas, ao invés de apenas focar na memorização de informações. Por exemplo, ao usar ferramentas como o Photomath, o aluno não apenas vê a solução do problema, mas também compreende o processo, o que é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico. 4. Gamificação e recompensas. A gamificação impulsionada por IA oferece um sistema de recompensas que motiva o aluno a continuar aprendendo. Ao transformar o aprendizado em um jogo com desafios e conquistas, a IA torna o processo mais envolvente e menos tedioso, incentivando o progresso de forma divertida e eficiente. Portanto, sim, a IA não só torna o aprendizado mais eficiente, como bem o transforma em uma experiência mais personalizada, acessível e motivadora. Isso resulta em uma educação que não apenas transmite conhecimento, mas também desenvolve habilidades críticas para o sucesso a longo prazo. Cara, é realmente fascinante, né? Como é que a IA trouxe uma dimensão, né, muito além do aprendizado tradicional, mas a gente tem que pensar o outro lado, beleza, falando dos alunos, do aprendizado, do ensino. Mas e os professores, como é que, vamos fazer essa mesma rodada, né, falando de ferramentas, do mercado, de como os professores estão usando e de como eles estão abraçando e enxergando essa mudança. Você tocou por um ponto muito importante, Kerr. A transformação trazida pela IA no campo da educação não afeta apenas os alunos, mas também muda significativamente o papel dos professores. Vamos explorar como os professores estão utilizando essas ferramentas de IA, como o mercado está respondendo a essas Sim, mudanças sim. e como os próprios educadores estão enxergando essa revolução no ensino. 1. Ferramentas de suporte para professores. Boa. Planejamento e avaliação. Ferramentas de IA, como o Google Classroom e o Edmodo, ajudam os professores a organizar suas aulas, distribuir tarefas e acompanhar o progresso dos alunos de maneira mais eficiente. A IA pode automatizar tarefas administrativas, como a correção de provas e a avaliação de trabalhos, liberando mais tempo para que os professores se concentrem em atividades que exigem sua atenção direta. Personalização do ensino. A IA permite que os professores personalizem o ensino de acordo com as necessidades de cada aluno. Ferramentas como o Smart Sparrow ajudam os educadores a criar cursos adaptativos que ajustam automaticamente o conteúdo com base no desempenho dos alunos, oferecendo recursos adicionais ou alterando a dificuldade conforme necessário. Feedback instantâneo. Plataformas como Turnitin utilizam IA para verificar a originalidade dos trabalhos dos alunos e fornecer feedback detalhado sobre a escrita, incluindo sugestões de melhorias. Isso não apenas economiza tempo, mas também oferece um feedback mais rápido e útil para os estudantes. 2. Adaptação e adoção pelos professores. Aceitação e desafios. Muitos professores estão abraçando essas novas ferramentas de IA, reconhecendo o valor que elas trazem para o ensino. No entanto, também há desafios. Alguns educadores podem sentir resistência à mudança, especialmente se não estiverem familiarizados com a tecnologia ou se preocuparem com o impacto que a IA pode ter em seu papel tradicional. A formação continuada e o suporte adequado são cruciais para ajudar os professores a se adaptarem a essas novas ferramentas. Redefinição do papel do professor. Com a IA automatizando tarefas repetitivas, os professores podem focar em áreas onde a presença humana é insubstituível, como a motivação, orientação emocional e desenvolvimento de habilidades sociais. A IA atua como um complemento, não como um substituto, permitindo que os professores desempenhem um papel mais estratégico e focado no desenvolvimento integral dos alunos. 3. Percepção do mercado. Crescimento do EdTech. O mercado de tecnologia educacional está crescendo rapidamente, impulsionado pela demanda por soluções baseadas em IA que melhoram tanto a eficiência quanto a eficácia do ensino. Startups e grandes empresas de tecnologia estão investindo pesadamente no desenvolvimento de ferramentas para o setor educacional, oferecendo soluções que vão desde plataformas de e-learning até softwares de análise preditiva que ajudam a prever o desempenho dos alunos e identificar aqueles que precisam de mais suporte. Impacto no ensino superior, universidades e escolas técnicas estão começando a integrar a IA em seus currículos, não apenas como uma ferramenta de ensino, mas também como um assunto de estudo. Programas de formação de professores estão cada vez mais incorporando treinamento em IA
preparando a próxima geração de educadores para utilizar essas tecnologias em suas práticas pedagógicas. Os professores, portanto, estão em uma posição única para aproveitar ao máximo as ferramentas de IA, transformando o ensino e o aprendizado em processos ainda mais enriquecedores e eficientes. A chave para o sucesso nesse novo cenário educacional é o apoio contínuo, a formação adequada e uma mentalidade aberta para experimentar e adotar essas novas tecnologias. Cara, então, diferente do que muita gente pensa, a IA não vai substituir os professores, só como a gente pensou de professores, né, tutores virtuais. Na verdade, a IA está empoderando, né, esses professores com vários tipos de ferramenta para que eles ganhem tempo, para que eles possam se concentrar em outras coisas, para que eles possam também customizar e gerar novos insights a partir, né, desse tempo que eles têm livre, né, para poder revisitar os temas dos alunos. Cara, então só está ajudando, não tem por que as pessoas se preocuparem em substituição e nem se preocuparem em alguma troca, né? Ou que a IA vai ser melhor que o professor. Não existe isso. A IA não está aqui para substituir os professores, mas para empoderá-los. A ideia de que a IA poderia substituir o papel dos educadores é um medo comum, mas na prática, o que vemos é que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas para complementar e enriquecer o trabalho dos professores, não para substituí-los. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA está ajudando os professores. 1. Otimização do tempo. A IA automatiza tarefas repetitivas, como a correção de provas e a análise de desempenho dos alunos. Isso libera os professores para se concentrarem em atividades mais importantes, como o planejamento de aulas inovadoras, o acompanhamento personalizado dos alunos e o desenvolvimento de novas metodologias de ensino. Personalização do ensino. Com a ajuda da IA, os professores podem oferecer uma experiência de aprendizado mais personalizada para cada aluno. Isso significa que eles podem identificar rapidamente quais alunos estão tendo dificuldades e quais estão prontos para avançar, ajustando o conteúdo e a abordagem pedagógica conforme necessário. 3. Inovação e criatividade. A IA fornece aos professores ferramentas que permitem explorar novas formas de ensino, como o uso de realidade aumentada para criar experiências de aprendizado mais imersivas, ou o uso de dados analíticos para desenvolver estratégias de ensino baseadas em evidências. 4. Apoio na tomada de decisões. A IA pode ajudar os professores a tomar decisões mais informadas sobre o currículo e as necessidades dos alunos. Ao analisar grandes volumes de dados, a IA pode identificar padrões e tendências que podem passar despercebidos, permitindo que os professores intervenham de forma mais eficaz. Portanto, ao invés de competir com os professores, a IA está agindo como uma ferramenta poderosa que amplia suas capacidades. Ela permite que os professores façam o que fazem de melhor: inspirar, motivar e guiar os alunos com ainda mais eficácia. A relação entre professores e IA é uma parceria que visa melhorar a educação como um todo, tornando-a mais eficiente, inclusiva e adaptada às necessidades do século XXI. Essa visão de colaboração entre IA e educadores deve tranquilizar aqueles que temem pela substituição. Em vez de temer a tecnologia, o foco deve ser em como usá-la para criar experiências de aprendizado melhores e mais enriquecedoras para todos. Cara, é fantástico isso, né? Pensar que os dados estão, né, de forma cada vez mais acessíveis e simples na mão de quem precisa. É fantástico pensar nisso. Mas e em cima de tudo isso aí que a gente falou, como é que fica a inclusão da IA na educação? A gente tem vários cenários, né, de crianças com necessidades especiais, ou até mesmo, né, de adultos. Como é que a gente pode fazer com que a IA, né, participe também do dia a dia dessas pessoas com essas necessidades? A inclusão da IA na educação para pessoas com necessidades especiais é um campo com potencial imenso e estamos vendo alguns avanços realmente incríveis nessa área. A IA está desempenhando um papel fundamental ao criar ferramentas e recursos que tornam o aprendizado mais acessível e inclusivo para todos, independentemente das suas necessidades específicas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA está sendo utilizada para promover a inclusão. 1. Ferramentas de acessibilidade. Reconhecimento de voz e texto. Para alunos com dificuldades motoras ou visuais, ferramentas de reconhecimento de voz, como Dragon Naturally Speaking, permitem que eles digitem texto apenas falando, tornando a escrita e a comunicação muito mais acessíveis. Leitores de tela, como JAWS,
Ajudam pessoas cegas a navegar pela internet e acessar conteúdos digitais de forma independente, utilizando IA para descrever o que está na tela. Transcrição automática. Ferramentas como o Otter.ai utilizam IA para transcrever automaticamente o que é falado em sala de aula, criando legendas em tempo real para alunos surdos ou com dificuldades auditivas. Ah, isso permite que eles acompanhem a aula através de textos, sem perder nenhuma informação importante. 2. Realidade aumentada e realidade virtual. Interação imersiva. A realidade aumentada, AR, e a realidade virtual, VR, permitem criar ambientes de aprendizado imersivos que podem ser personalizados para as necessidades de cada aluno. Por exemplo, crianças com autismo podem utilizar ambientes virtuais controlados para praticar habilidades sociais em um espaço seguro e previsível antes de aplicá-las no mundo real. Inclusão visual e tátil. Ferramentas de AR e VR podem ser usadas para criar experiências de aprendizado que envolvem múltiplos sentidos, permitindo que alunos com deficiências visuais, auditivas ou cognitivas participem de atividades educacionais de forma mais significativa. 3. Plataformas adaptativas. Ensino personalizado. Plataformas de ensino adaptativo, como Kurzweil 3000, são especialmente úteis para alunos com dislexia ou outras dificuldades de leitura. Elas ajustam o conteúdo e o ritmo do ensino de acordo com as capacidades do aluno, proporcionando suporte adicional quando necessário e permitindo que cada estudante aprenda no seu próprio ritmo. Recursos de leitura assistida. Essas plataformas também oferecem recursos como a leitura em voz alta de textos, que pode ser uma ferramenta poderosa para alunos com dificuldades de leitura ou compreensão. 4. Desenvolvimento de habilidades específicas. Suporte cognitivo. Ferramentas de IA podem ajudar alunos com deficiências cognitivas a desenvolver habilidades específicas, como a organização de ideias ou a compreensão de textos complexos. A IA pode sugerir métodos de estudo personalizados que se adaptem ao estilo de aprendizado do aluno, ajudando a superar barreiras cognitivas. Interação social e emocional. Assistentes virtuais equipados com IA podem ajudar a desenvolver habilidades sociais e emocionais em alunos com necessidades especiais, oferecendo feedback positivo e criando oportunidades para a prática dessas habilidades em um ambiente seguro e controlado. Esses avanços mostram que a IA não só torna o aprendizado mais acessível para todos, como também permite que alunos com necessidades especiais tenham uma experiência educacional mais rica, personalizada e inclusiva. A tecnologia está criando novas possibilidades para que todos os alunos possam atingir seu pleno potencial, independentemente das suas limitações físicas ou cognitivas. Mas a gente pode pensar que os IoTs, né, e a realidade virtual, realidade aumentada, fazem mais sentido para as pessoas com necessidades especiais, ou a gente pode pensar que esses dispositivos vão fazer parte de um todo, e esse todo vai fazer com que tantas pessoas com necessidade e as que não têm necessidade sintam-se à vontade numa comunidade, né, onde a inteligência artificial equilibra, né, faz um equilíbrio entre todos. Você levantou uma questão muito interessante, Kerr. A integração de tecnologias como a IoT, Internet das Coisas, realidade virtual e realidade aumentada na educação tem um potencial imenso para beneficiar tanto pessoas com necessidades especiais quanto aquelas sem essas necessidades. A ideia central é que essas tecnologias não são exclusivas para um grupo específico, mas podem criar um ambiente de aprendizado inclusivo e equilibrado para todos os alunos. Inclusão e equilíbrio. Essas tecnologias podem atuar como niveladores em sala de aula, oferecendo oportunidades iguais para todos os alunos participarem plenamente das atividades educacionais. Por exemplo, enquanto um aluno com deficiência visual pode se beneficiar de uma interface adaptada que descreve o ambiente ao seu redor usando AR, outro aluno sem deficiência pode usar a mesma tecnologia para aprofundar seu entendimento de um conceito complexo através de visualizações imersivas. Assim, as ferramentas são as mesmas, mas as aplicações podem ser ajustadas às necessidades individuais de cada estudante. VR e AR no contexto inclusivo. A realidade virtual e aumentada tem o poder de criar experiências de aprendizado que são igualmente engajantes para todos. Em vez de serem vistas como tecnologias adaptativas ou compensatórias para alunos com necessidades especiais, elas podem ser parte integral da experiência educacional,
para todos os alunos. Por exemplo, uma simulação em VR pode ser usada tanto para ensinar conceitos de física a um aluno típico, quanto para oferecer uma experiência sensorial controlada para um aluno com autismo, ajudando ambos a aprender através da mesma tecnologia, mas com diferentes abordagens. IoT e a criação de ambientes de aprendizado inteligentes. O IoT pode conectar dispositivos e criar um ambiente de aprendizado inteligente que responde às necessidades de todos os alunos. Isso inclui desde carteiras ajustáveis e ambientes sensoriais, até sistemas de monitoramento que ajudam a identificar quando um aluno pode estar com dificuldades, sugerindo intervenções ou adaptações em tempo real. Essa conectividade não só ajuda alunos com necessidades especiais, mas também melhora a experiência de aprendizado para todos, criando uma sala de aula mais dinâmica e responsiva. Num ambiente educacional integrado, ao integrar essas tecnologias, criamos um ambiente de aprendizado onde todos os alunos têm acesso a ferramentas que podem ser personalizadas para suas necessidades individuais. A IA, em conjunto com a AR, VR e IoT, atua como um facilitador, garantindo que nenhum aluno seja deixado para trás. Isso promove um senso de comunidade, onde todos, independentemente de suas necessidades, se sentem igualmente capacitados e engajados. Em resumo, essas tecnologias não devem ser vistas como algo separado para alunos com necessidades especiais, mas como componentes de um ecossistema educacional integrado que beneficia a todos. A IA, juntamente com AR, VR e IoT, pode realmente criar um ambiente de aprendizado mais equilibrado, inclusivo e eficaz para todos os alunos, promovendo a igualdade e o acesso universal ao conhecimento. Cara, é fantástico isso, mas certamente tem vários desafios, né? Questões tecnológicas, muita tecnologia que deve ser aplicada, construída, testada, homologada. E além disso tudo, a gente tem que pensar nos desafios de como validar isso em relação à segurança dos dados, né? Em relação à confiabilidade que uma IA vai realmente ensinar o que é correto ou o que está dentro do papel dos educadores, do papel, né, do governo, fora as questões éticas também, né, de viés, entre outras coisas. Uma IA, para fazer uma inclusão, ela tem que estar muito bem treinada para essas questões, para não haver nenhum tipo de discriminação, seja de uma IA interagindo, ou seja da IA como um copiloto, né, um coassistente, um tutor online ou em casa, para que ele possa realmente não, vamos dizer, não vou dizer misturar os temas, porque não é esse o propósito, mas que ele não tome uma coisa como verdade para um tipo de aprendizado e um outro ponto de inverdade para uma outra questão de atividade. Onde eu quero chegar? Que aí pode ensinar uma coisa para um coleguinha, digamos assim, um amiguinho, de uma regra de matemática, e a outra pode ser mais lúdica e ensinar para outro colega de uma outra forma. Beleza, eles vão saber fazer a mesma solução, o mesmo raciocínio. Porém, não é uma única verdade que um método é melhor que o outro. Então, essa parte de, não vou dizer nem de viés, né? Mas essa parte de que a IA precisa deixar claro para quem ela está ensinando que existem X, N métodos para que possa chegar no mesmo local e que todo e qualquer outro método diferente é uma oportunidade de aprendizado para um outro coleguinha ou para uma outra pessoa que esteja também tendo uma personalização, uma hiperpersonalização do aprendizado. Você tocou em pontos cruciais, Karen. E todos esses desafios são realmente fundamentais para o sucesso da integração da IA na educação de maneira ética, eficaz e segura. Vamos desmembrar essas questões para entender melhor os desafios e como eles podem ser abordados. Desafios tecnológicos, desenvolvimento e teste de tecnologias. Antes de serem amplamente implementadas, as tecnologias de IA, AR, VR e IoT precisam passar por rigorosos testes e validações. Tá? Isso inclui garantir que os algoritmos sejam robustos, seguros e capazes de lidar com a diversidade das necessidades dos alunos. Esse processo envolve várias etapas, como o desenvolvimento de protótipos, testes em ambientes controlados, ajustes com base no feedback dos usuários e, finalmente, homologação e aprovação para uso em larga escala. Infraestrutura e acessibilidade. Outra barreira é a necessidade de infraestrutura adequada para suportar essas tecnologias. Em regiões onde o acesso à internet ou a dispositivos de alta tecnologia é limitado, a implementação dessas ferramentas pode ser difícil.
Isso exige esforços coordenados para melhorar a conectividade e a disponibilidade de hardware nas escolas. 2. Segurança de dados e privacidade, proteção de dados sensíveis. Quando se trata de IA e educação, a coleta e o uso de grandes quantidades de dados pessoais dos alunos levantam preocupações significativas sobre privacidade e segurança. É essencial que as plataformas educacionais com IA implementem padrões rigorosos de proteção de dados para garantir que as informações dos alunos sejam mantidas seguras e usadas de forma responsável. Isso inclui a criptografia de dados, políticas claras de consentimento e a conformidade com regulamentações como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Transparência e confiança. Os usuários, especialmente os pais e educadores, precisam ter confiança nas plataformas de IA que estão usando. E isso exige transparência sobre como os dados são coletados, armazenados e utilizados. As plataformas precisam comunicar claramente suas práticas de privacidade e garantir que as informações dos alunos não sejam exploradas indevidamente. Confiabilidade e precisão dos conteúdos, qualidade do ensino. Um grande desafio é garantir que a IA ensine de maneira precisa e confiável. Isso requer que os modelos de IA sejam bem treinados com conteúdos validados e que sejam capazes de oferecer múltiplos métodos de ensino para refletir a diversidade de abordagens pedagógicas. Como você mencionou, a IA deve ser capaz de ensinar diferentes métodos para resolver um problema e deixar claro que todos são válidos. Essa flexibilidade é crucial para evitar que a IA imponha uma única maneira de pensar ou resolver problemas, evitar viés e discriminação. É fundamental que as IAs sejam desenvolvidas com uma consciência sobre viés. Os algoritmos devem ser treinados em dados diversos e auditados regularmente para garantir que não estão perpetuando discriminação, seja de gênero, raça ou qualquer outro tipo. O desenvolvimento responsável de IA envolve também a inclusão de feedback contínuo e a possibilidade de ajustes com base no desempenho em situações reais. Questões éticas e pedagógicas, diversidade de métodos. Como você apontou, é vital que a IA não apenas apresente uma solução como a única verdade, mas sim que ofereça diferentes caminhos para chegar ao mesmo resultado. Isso promove um aprendizado mais rico e inclusivo, onde os alunos podem ver que há várias maneiras de entender e resolver problemas. Papel dos educadores. A IA deve ser uma ferramenta de apoio e não um substituto para o julgamento profissional dos professores. Os educadores têm um papel crucial de interpretar e contextualizar as informações que a IA fornece, garantindo que elas sejam usadas de forma adequada para cada contexto específico de aprendizado. A validação e regulamentação. Papel das instituições. Governos, universidades e instituições educacionais têm a responsabilidade de validar e regulamentar o uso de IA na educação. Isso envolve estabelecer diretrizes claras sobre como essas tecnologias devem ser usadas, garantir que os desenvolvimentos tecnológicos estejam alinhados com os padrões educacionais e pedagógicos e monitorar continuamente o impacto dessas ferramentas nas salas de aula. Engajamento de todos os stakeholders. Para garantir uma implementação eficaz e ética da IA na educação, é essencial envolver todos os stakeholders, incluindo educadores, alunos, pais, desenvolvedores de tecnologia e reguladores, no processo de desenvolvimento e implementação dessas ferramentas. Em resumo, enquanto a IA tem o potencial de transformar a educação de maneira profunda, é crucial que abordemos esses desafios com cuidado e responsabilidade. Isso significa garantir que as tecnologias sejam desenvolvidas e implementadas de forma que respeitem a privacidade dos alunos, sejam justas e livres de vieses e que estejam alinhadas com os padrões pedagógicos e éticos. Só assim poderemos aproveitar ao máximo as vantagens da IA, criando uma educação mais inclusiva, eficaz e segura para todos, sem comprometer os valores fundamentais da educação. Esse é um tema complexo, mas essencial, e tenho certeza de que as discussões sobre o papel da IA na educação continuarão a evoluir. Obrigado a todos por estarem conosco neste episódio e por refletirem sobre como podemos construir um futuro educacional melhor e mais equilibrado com a ajuda da inteligência artificial. Ah, Ariel não é mole, mano. Ele já sabia que estava encerrando o programa e já deu a finalização. Bem, então vamos realmente encerrar o programa, né? Então assim chegamos a mais um final de episódio onde discutimos a revolução da IA
na área de educação, ou seja, a educação já está sendo revolucionada com a IA e a gente tem muitos outros pontos a avançar com isso, onde a IA vai promover, né, excelentes mudanças aí, envolvendo mais tecnologias, como visão computacional, IoT, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso para que a gente possa equilibrar todos os níveis de aprendizado e níveis de conhecimento para ter uma sociedade mais justa, né, e equilibrada. Então, novamente, estou aqui para agradecer a participação de todos e, Ariel, fique à vontade para falar mais um pouco. Eu sei que você curte falar. Foi um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes neste episódio. Discutimos como a inteligência artificial está revolucionando a educação e os caminhos que ainda podemos trilhar para tornar o aprendizado mais acessível, personalizado e inclusivo. A IA, junto com outras tecnologias como realidade aumentada, IoT e visão computacional, está abrindo novas portas para que todos os alunos, independentemente de suas necessidades, possam alcançar seu pleno potencial. Lembrando sempre que, mesmo com todo esse avanço, o papel humano dos educadores continua sendo essencial para orientar e inspirar os alunos. Estamos em um momento emocionante, onde a tecnologia e a educação estão se fundindo de maneiras que prometem transformar nossa sociedade para melhor. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Continue acompanhando o Conexão Você.ia aqui na TV Humana para mais discussões sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. E claro, não deixem de enviar suas perguntas e sugestões. Até a próxima! Olha, pessoal, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!